O anime começa mostrando um jovem chamado Takamiya Onoka, que parece apático e desmotivado em sua rotina escolar. Takamiya sempre vai para a escola de ônibus e frequentemente encontra seus colegas de classe, entre eles uma garota chamada Ayaka Kagari, a aluna mais popular da escola. Takamiya e Ayaka sentam-se lado a lado na sala de aula. Mesmo assim, eles nunca conversaram um com o outro. Certa vez, Ayaka deixou sua borracha cair por acidente. Quando Takamiya a pegou e devolveu para ela, acabou se tornando alvo de bullying pelos fãs dela, que o consideraram um incômodo. Durante o plantão de limpeza, Takamiya encontra por acaso um ursinho de pelúcia que o alerta de que o prédio da escola cairá sobre ele. E, de fato, pouco tempo depois, um prédio escolar surge do nada e quase desaba sobre Takamiya. Pensando que estava morto, Takamiya logo percebe que foi salvo por alguém, e essa pessoa era ninguém menos que Ayaka. Ela então revela a Takamiya que é uma bruxa e que sua missão é protegê-lo. Em outro lugar, vemos que as bruxas responsáveis pelo ataque contra Takamiya estão agindo. Como falharam no primeiro ataque, elas então ordenam que um exército de coelhos soldados de lata ataque Ayaka e Takamiya. No entanto, enquanto Ayaka enfrenta o exército de coelhos, Takamiya acaba caindo em uma armadilha. Tentando se manter calmo quando os coelhos estavam prestes a executá-lo, Takamiya acreditava que tudo não passava de um sonho. Pouco depois, Ayaka percebe que Takamiya está em perigo e corre para ajudá-lo. Ainda achando que tudo era apenas um sonho, Takamiya diz a Ayaka que ela está linda, mesmo dentro de um sonho, e agradece por salvá-lo, mesmo ele sendo alguém tão comum. Ayaka então responde dizendo que tudo é real e que proteger Takamiya é a missão dela. Após esse incidente, Takamiya e Ayaka voltam para casa juntos, e Ayaka revela que sua missão é protegê-lo porque ele é seu mestre. Takamiya, surpreso ao ouvir isso, fica em silêncio e confuso, sem entender como alguém como ele poderia ser o mestre de uma garota tão bonita e popular como Ayaka. No dia seguinte, a caminho da escola, Takamiya fica surpreso ao ver Ayaka dizendo que quer se sentar ao lado dele. Ao verem Takamiya próximo de Ayaka, os fãs dela se irritam e o encaram com hostilidade. Como Ayaka está sempre por perto, Takamiya começa a se sentir desconfortável, já que todos os fãs dela se voltam contra ele. Eles não hesitam nem mesmo em intimidar Takamiya na frente de Ayaka. Contudo, como a missão de Ayaka é protegê-lo de bruxas malignas, ela não intervém para defendê-lo dos colegas. Takamiya, não suportando mais o bullying, decide se afastar de Ayaka. Sozinho, ele encontra uma garota chamada Tampopo Kuraishi, que na verdade é uma bruxa da torre. Tampopo é a bruxa que o atacou no dia anterior. Ela aproveita a oportunidade para sequestrar Takamiya. No entanto, Ayaka aparece rapidamente e o salva. Tampopo, furiosa, ordena que seu exército de coelhos os ataque. Ayaka então tenta proteger Takamiya com o próprio corpo contra as espadas afiadas dos coelhos. Ao ver Ayaka ferida, Takamiya se sente culpado por não ter obedecido o pedido dela de ficar ao seu lado, não importando o que acontecesse. Ayaka, percebendo o arrependimento de Takamiya, pede que ele feche os olhos. Em seguida, ela usa seu poder mágico para destruir todo o exército de coelhos com uma grande explosão. O exército é derrotado, mas Tampopo consegue escapar. Depois disso, tudo volta ao normal, inclusive o corpo de Ayaka, que já não está ferido, e os dois voltam para casa juntos. No dia seguinte, Takamiya se surpreende com a chegada de 5 alunos transferidos em sua classe, sendo um deles a própria Tampopo. As outras 4 estudantes transferidas, Kana Otsuji, Rin Kazari, Kotetsu Katsura e Mei Menova, também são bruxas da torre como Tampopo. Certo dia, quando Takamiya está indo para a sala de aula, ele se depara com Ayaka torturando as 4 bruxas da torre para descobrir o motivo de estarem ali e por que atacaram Takamiya. Ayaka então explica que usou magia para atrair Takamiya até ali sem que ele percebesse. Takamiya então pergunta às bruxas da torre por que elas querem matá-lo. Tampopo revela que estão atrás da substância branca dentro do corpo dele. Pouco tempo depois, uma das bruxas da torre, Mei Menova, aparece para libertar suas companheiras e sequestra Takamiya. Mei consegue distrair Ayaka e foge com Takamiya. Ayaka, ao perceber, imediatamente parte em perseguição. Ayaka conseguiu encurralar Mei e parecia inabalável diante dos ataques que Mei lançava contra ela. Mei então tentou matar Takamiya ordenando que seu companheiro canino mordesse o pescoço dele. Inesperadamente, quem acabou ferida pela mordida não foi Takamiya, mas sim Ayaka. Aproveitando o momento em que Mei ficou distraída pela surpresa do que havia acontecido, Ayaka virou o jogo e contra-atacou Mei. Mei, sentindo-se encurralada, decidiu fugir dali. Após esse incidente, Ayaka começou a perceber que os perigos ao redor de Takamiya estavam aumentando e que precisava descobrir quem estava por trás de todos os ataques. Sabendo que estava sendo alvo das bruxas malignas, Takamiya implorou para Ayaka lhe ensinar magia, para que ele pudesse se proteger e não precisasse incomodá-la mais. Logo após o incidente, Takamiya saiu para um encontro na cidade com Ayaka, onde ele achava que ela lhe ensinaria feitiçaria. Ayaka então explicou a ele sobre o conflito no mundo das bruxas entre as bruxas da torre e as bruxas do ateliê. As bruxas da torre são aquelas que usam magia para seus próprios interesses. Elas se importam muito pouco com o mundo e as pessoas, e sempre utilizam seus poderes para fins malignos. Enquanto isso, as bruxas do ateliê são bruxas educadas em ateliês de magia e treinadas para impedir os atos malignos realizados pelas bruxas da torre em grandes cidades ao redor do mundo. As bruxas do ateliê constroem esses ateliês em locais onde muitas pessoas vivem e se reúnem, e ficam de vigia
Takamiya para garantir que ninguém use magia para o mal. Enquanto acompanhava Ayaka às compras, Takamiya viu acidentalmente uma mulher ajudando uma garotinha. Ao ver a gentileza e sinceridade demonstradas por ela, Takamiya ficou emocionado. No entanto, quando ela viu Takamiya, imediatamente reconheceu que ele era seu alvo e chamou suas amigas para atacá-lo. Essa mulher também era uma bruxa da torre, assim como Tampopo e seu grupo. Ayaka, percebendo isso, imediatamente salvou Takamiya e a garotinha que havia se envolvido sem querer no incidente. Ayaka conseguiu derrotar todas elas com facilidade. Após esse acontecimento, Ayaka aceitou Takamiya como seu aprendiz e prometeu ensiná-lo sobre magia. Ayaka então o levou até a escola para conhecer a presidente do conselho estudantil, Kazane Kagari, que é a mãe adotiva de Ayaka e também a líder das bruxas do ateliê da cidade. Depois de um breve novo encontro com Tampopo e sua gangue, Ayaka começou a treinar Takamiya para usar seus poderes de bruxo latente, incluindo a habilidade de se esconder à vista e voar em uma vassoura. Por outro lado, devido à sua proximidade com Ayaka, principalmente após ela passar a ensiná-lo sobre magia, Takamiya continuava sendo alvo constante de bullying na escola. Até mesmo o armário de Takamiya foi preenchido com cartas ameaçadoras dos fãs de Ayaka, que o odiavam por ela estar sempre ao seu lado. Takamiya tentava se acostumar com esse assédio dos colegas. Ainda assim, Takamiya frequentemente se sentia frustrado e emocionalmente abalado. Segundo ele, o bullying dos colegas era tão terrível quanto as ameaças físicas das bruxas da torre que queriam matá-lo. Enquanto estava no ônibus com Ayaka, Takamiya encontrou uma poderosa bruxa da torre chamada Kronoiri Shivarts. Diferente de Tampopo e sua gangue, Kronoiri era extremamente poderosa e conseguiu paralisar Ayaka com facilidade. Kronoiri então esfaqueou Takamiya no estômago para machucar Ayaka. Vendo Ayaka ferida e inconsciente, Takamiya tentou ajudá-la. No entanto, Kronoiri explicou que Ayaka usava a técnica de transferência de dano, onde qualquer ferimento ou dor que Takamiya sentisse seria transferido para o corpo de Ayaka. Ela explicou ainda que Ayaka não havia usado essa técnica sem motivo, pois já havia feito um contrato com Takamiya para poder usar o grande poder oculto que ele possuía. Kronoiri então prometeu que salvaria Ayaka, contanto que Takamiya aceitasse engolir um doce misterioso que desbloquearia o poder escondido em seu corpo. Porém, antes que Kronoiri conseguisse o que queria, Ayaka se levantou e reuniu toda sua força para atacar Kronoiri. Mas Kronoiri conseguiu escapar e Ayaka perdeu a consciência. Logo depois, Ayaka foi levada ao hospital para tratar seus ferimentos. Sabendo que Ayaka sempre receberia os danos em seu lugar, Takamiya se sentiu culpado e determinado a se tornar mais forte para proteger a si mesmo. Ele então encontrou o doce dado por Kronoiri em seu bolso e decidiu guardá-lo. A partir daí, Ayaka começou a ensinar magia básica a Takamiya, iniciando o treinamento com exercícios físicos, como carregar o corpo de Ayaka. Por outro lado, Tampopo e seu grupo parecem estar envolvidos em uma disputa com outras bruxas da torre, que atacaram Takamiya em um centro comercial há algum tempo atrás. Aparentemente, essas bruxas vieram deliberadamente até a escola e se disfarçaram como estudantes transferidas para roubar a substância branca, que é o imenso poder de Takamiya. A cena volta para Ayaka e Takamiya, que estão treinando na academia da escola, onde Ayaka pede para ele tirar uma vassoura de dentro do manto. No entanto, por mais que tentasse, Takamiya sempre falhava. Ayaka então diz a Takamiya que, se estiverem usando os mantos, não serão vistos por humanos comuns. Como a academia da escola seria usada por outros alunos, Ayaka e Takamiya acabam indo para outro lugar usando as vassouras. Quando já estava anoitecendo, Takamiya viu uma garota sendo intimidada. Ele então pede para Ayaka ajudá-la, mas Ayaka recusa, dizendo que punir valentões é dever da polícia. Determinado a ajudar a garota, Takamiya tenta novamente invocar a vassoura e finalmente consegue. Mesmo sem nunca ter aprendido a voar como um bruxo profissional, ele não pareceu ter dificuldades em fazê-lo. No entanto, ao se aproximar para ajudar a garota, Takamiya fica chocado ao descobrir que os agressores eram as bruxas da torre. Elas também conseguem derrubá-lo com facilidade. Percebendo que Takamiya estava em perigo, Ayaka corre imediatamente para salvá-lo. A cena então muda e mostra uma poderosa bruxa da torre chamada Medusa, que lentamente começa a quebrar sua prisão supostamente inquebrável em Rotenburg. Medusa é uma das bruxas mais perigosas e, se sua prisão for rompida, ela representará uma ameaça para o mundo e a humanidade. Em outro lugar, Tampopo e seu grupo discutem como sequestrar Takamiya e enganar Ayaka, já que ela é muito forte e extremamente difícil de ser derrotada. No meio da conversa, Kronoiri aparece e propõe um plano junto com elas para tomar o terrível poder escondido no corpo de Takamiya. Um dia, a irmã mais nova de Takamiya, Kazumi, que tem um forte complexo de irmão, se mostra com ciúmes por ele passar tanto tempo com Ayaka. Takamiya não contou nada para a irmã sobre Ayaka ser uma bruxa, nem sobre ele próprio ser alvo das bruxas malignas que querem poder escondido em seu corpo. No entanto, Kazumi ainda suspeita do comportamento estranho do irmão e decide segui-lo até a escola. Em outro lugar, enquanto Ayaka aguardava o ônibus para ir à escola, é subitamente atacada por Mei e as bruxas da torre. Ao mesmo tempo, Tampopo se prepara para sequestrar Takamiya, conforme planejado com Kronoiri, que revelou que o poder mágico de Ayaka enfraquece quando ela está separada de Takamiya, o que tornaria mais fácil enfrentá-la de surpresa. Contudo, mesmo com seu poder ligeiramente enfraquecido, o grupo de Tampopo está longe de ser um desafio para Ayaka, que as derrota com facilidade. Ao mesmo tempo, Kazumi percebe que seu irmão está em perigo
amigo e tenta salvá-lo, revelando que também é uma Workshop Witch. Kazumi invoca um enorme urso de pelúcia para lutar contra o coelho soldado de lata gigante que Tampopo convoca para enfrentá-la. No entanto, quando o grupo de Tampopo se junta para ajudar a bruxa maligna, Kazumi faz com que o urso cresça ainda mais, a ponto de seus ataques destruírem boa parte da cidade, mas sem ferir nenhum civil. Após esse incidente, Ayaka promete que, a partir de agora, protegerá Takamiya 24 horas por dia e pede para que ele fique hospedado em sua casa. Enquanto isso, com o fracasso do plano, Kronoiri reúne novamente as bruxas da torre da cidade e começa a bolar uma nova estratégia. Em outro local, a mãe de Ayaka, Kazane, recebe a notícia de que Medusa conseguiu escapar de sua prisão. Depois de frustrar os planos do grupo de Tampopo, Takamiya volta para casa com Ayaka e pede permissão à sua mãe, Komachi, para morar na casa de Ayaka. Apesar da forte oposição de Kazumi, que não quer ver seu irmão morando com Ayaka, Komachi acaba aceitando o pedido. Ela até implora para que Ayaka proteja seu filho. Komachi então revela a seus filhos que, quando era estudante, foi melhor amiga de Kazane, a mãe de Ayaka. Por causa dessa amizade, Komachi e Kazane fizeram um acordo no passado: casar com o homem de sua escolha e prometer que seus filhos se casariam no futuro. Ao ouvir isso, Kazumi e Takamiya ficam chocados, pois não esperavam que sua mãe tivesse feito um acordo tão absurdo. Kazumi, tomada pelo ciúme, se opõe fortemente ao casamento arranjado. Porém, Komachi ignora a filha e pede que Ayaka e Takamiya partam imediatamente. Ao chegar à casa de Ayaka, Takamiya fica impressionado com a mansão da família dela, que parece um enorme e luxuoso arranha-céu. Ayaka o leva até seu quarto no último andar, mas ao chegar lá, ela pede para que Takamiya volte imediatamente para o andar de baixo. Ayaka percebeu que Medusa já estava em seu quarto. Percebendo que algo estava errado por causa da reação de Ayaka, Takamiya volta às pressas para o andar superior para ver o que estava acontecendo. E então, para sua surpresa, ele vê Ayaka lutando contra uma poderosa bruxa. Percebendo que estava começando a ter dificuldades para lidar com Medusa, Ayaka ordenou imediatamente que Takamiya saísse dali. Mas Takamiya se recusou a deixar Ayaka e decidiu lutar para ajudá-la contra Medusa. Ele então tentou lançar um ataque contra Medusa, mas ela usou magia que transformou Ayaka instantaneamente em pedra. Sem outra escolha, Takamiya engoliu o doce que Kronoiri havia lhe dado anteriormente, ignorando os riscos que isso poderia causar. Pouco tempo depois, a coisa branca escondida no corpo de Takamiya finalmente apareceu, revelando-se como a princesa branca Evermilion. Usando um pouco de sua força, Evermilion conseguiu derrotar Medusa e destruiu grande parte da mansão da família de Ayaka, assim como boa parte do prédio da escola. Por outro lado, Kazane, ao ver sua mansão destruída, ficou furiosa e convocou uma grande caçada a Medusa e as bruxas da torre. Após conseguir se livrar de Medusa por um tempo, Takamiya implorou a Evermilion que salvasse Ayaka. Evermilion então revelou a Takamiya que tudo o que ele precisava fazer para salvá-la era beijá-la apaixonadamente. Ao ouvir isso, Takamiya o fez e conseguiu ressuscitar Ayaka. Depois de dizer isso, Evermilion começou a desaparecer e pediu a Takamiya que não a chamasse com frequência, confiando sua força e segurança a Ayaka. Logo após Evermilion desaparecer completamente da vista de Takamiya, Medusa apareceu se aproximando deles e se preparando para atacá-los. Como Takamiya havia confiado seu poder a Ayaka, ela conseguiu lidar facilmente com os ataques de Medusa e derrotar a bruxa maligna. Takamiya, que havia ficado inconsciente após o ocorrido, achou que sua luta contra Medusa e o encontro com Evermilion haviam sido apenas um sonho. No entanto, Ayaka então mostrou a ele que estava bem ao seu lado. Como a luxuosa mansão da família de Ayaka havia sido destruída pela batalha, Takamiya decidiu voltar para sua casa, e Ayaka passou a morar com ele. Enquanto isso, em outro lugar, Kronoiri conseguiu reunir as bruxas da torre e lavou o cérebro delas para que obedecessem todas as suas ordens. Porém, antes que pudesse executar seu plano maligno, Kazane e as bruxas da oficina capturaram Kronoiri e suas seguidoras, torturando-as para obter informações sobre o ataque de Medusa. Em outro lugar, Kazumi, feliz por ver seu irmão finalmente de volta, foi até ele com a intenção de acordá-lo. No entanto, Kazumi ficou surpresa ao ver Ayaka na cama com seu irmão. Ela então culpou a mãe por permitir que Ayaka morasse com eles. Kazumi disse palavras cruéis à mãe, o que a chocou profundamente, até que sua condição de saúde piorou repentinamente e ela desmaiou. Takamiya então disse a Kazumi que pedisse desculpas à mãe por ter sido rude. Ao ver o estado da mãe, Kazumi se arrependeu imediatamente de suas ações e pediu desculpas. No dia seguinte na escola, o conselho estudantil realizou uma reunião para discutir o relacionamento crescente entre Ayaka e Takamiya, e todos se opuseram à relação, considerando Takamiya indigno de estar com Ayaka. O presidente do conselho então pediu ajuda ao professor de ciências, um homem chamado Mikage, para tomar providências. Quando Ayaka e Takamiya chegaram à escola, Mikage-sensei separou Takamiya de Ayaka usando a terceira lei de Clark como desculpa. Mikage levou Takamiya a um lugar repleto de ilusões. Lá, ele o alertou de que um dos 5 selos em seu corpo havia sido quebrado após ele engolir o doce de Kronoiri, e que, se revelasse isso à diretora, Kazane não hesitaria em tomar medidas extremas, o que poderia colocar sua vida em risco. Mikage-sensei o ameaçou, dizendo que contaria tudo a Kazane se Takamiya se recusasse a se afastar de Ayaka. No entanto, Ayaka descobriu rapidamente onde Takamiya estava e derrotou Mikage-sensei
Sensei com facilidade, salvando Takamiya. Usando sua posição e popularidade como a princesa da escola, Ayaka substituiu unilateralmente o presidente do conselho estudantil por Takamiya. Após nomear Takamiya como novo presidente do conselho, Ayaka então convenceu uma aluna que era vice-presidente a lhe ceder o cargo, e a garota aceitou imediatamente por ser uma grande fã de Ayaka. Assim, Takamiya e Ayaka se tornaram oficialmente presidente e vice-presidente do conselho estudantil, e Ayaka pediu a todos os alunos que não interferissem no relacionamento deles. Depois da escola, quando Ayaka e Takamiya pararam em uma loja de bonecas, Kazumi apareceu de repente, atirou em Ayaka com dardos contendo drogas e sequestrou Takamiya para levá-lo para fora da cidade, onde os poderes de Ayaka e Kazane não poderiam alcançá-los. Kazumi aparentemente havia escutado a conversa de Mikage-sensei. Como Ayaka era filha de Kazane, ela também não confiava nela. Por outro lado, Ayaka se recuperou rapidamente e usou um dragão para perseguir Kazumi e Takamiya, derrubando Kazumi e seu avião em forma de urso de pelúcia gigante, salvando os dois. Ao chegarem em casa, Takamiya se desculpou com Ayaka pelo comportamento irritante de Kazumi. No entanto, Ayaka não se importou e, na verdade, demonstrou admiração por Kazumi, considerando-a uma bruxa da oficina muito talentosa. Ayaka também fica impressionada com o laço de irmãos que existe entre Takamiya e Kazumi, o que a deixa com ciúmes, pois Ayaka nunca soube como era ter irmãos. Inesperadamente, Ayaka então pede para Takamiya pensar nela como sua irmã mais velha e chamá-la de irmã. No dia seguinte, ao acordar, Takamiya se surpreende ao encontrar Ayaka em sua casa, cozinhando. Ayaka então o lembra de que agora está morando ali. Como a mãe de Takamiya e sua irmã estavam fazendo compras com Kazane, Ayaka também preparou a comida para os dois. Depois de comer o prato feito por Ayaka, Takamiya a elogiou, dizendo que estava delicioso. Enquanto isso, sem o conhecimento de Takamiya e de sua família, Ayaka estava secretamente escondendo Medusa, Tampopo e o grupo delas em seu quarto na casa de Takamiya após a batalha final. Tampopo, irritada por Ayaka não tratá-las bem, pede então para Medusa fazer algo para contra-atacarem Ayaka. No entanto, Medusa diz que era melhor se esconder com Ayaka, pois não queria lidar com a mãe dela, que era muito mais perigosa e possuía um poder imenso. O motivo de Ayaka esconder Medusa e os outros da sua mãe era porque não queria que ela soubesse que um dos selos de vermilion dentro do corpo de Takamiya havia sido quebrado. Se sua mãe descobrisse, Kazane passaria a mirar Takamiya e não permitiria que ele andasse livremente. Então Ayaka estava disposta a fazer qualquer coisa para protegê-lo. Naquela noite, sem que Medusa soubesse, Tampopo e as outras tentaram sequestrar Takamiya secretamente, mas não conseguiram encontrar o momento certo, pois Ayaka estava sempre vigiando ao lado dele 24 horas por dia. Ayaka então começa a ensinar Takamiya sobre as matérias da escola, mas ele, em vez disso, pede para ela ensiná-lo a lutar. Pouco depois, começa a chover forte, e Ayaka e Takamiya correm para fora para recolher as roupas que estavam no varal. Ao mesmo tempo, a família de Takamiya e Kazane finalmente voltam das compras. Quando Takamiya vai se secar no banheiro, ele acaba encontrando acidentalmente Mei e Kotetsu, que o capturam imediatamente. Ao ver Tampopo e o grupo tentando sequestrar Takamiya, Kazane convida sua filha para lutar contra elas. Inesperadamente, Ayaka se junta às bruxas da torre para lutar contra sua mãe e proteger Takamiya. Kazane fica surpresa ao ver sua filha se voltar contra ela para defender as bruxas do mal. Kazane então pergunta a Ayaka o motivo de sua traição, mas Ayaka não diz nada e apenas se coloca entre sua mãe e Tampopo e o grupo para impedi-la de atacá-las. Takamiya, que finalmente entende o motivo de Ayaka esconder Medusa e as outras de sua mãe, então pede para Ayaka não deixar Kazane machucá-las. Por isso, Ayaka decide se unir a Medusa para aumentar sua força. A cena então volta para algum tempo atrás, quando Ayaka havia feito um pacto com Medusa para unir seus poderes. Apesar do risco, o corpo de Ayaka seria completamente controlado por Medusa após a união, mas parece que Ayaka não se importa com isso, pois é o único meio de enfrentar sua mãe. De volta ao presente, ao ver Ayaka fundida com Medusa, Kazane acredita que Medusa não está atrás de Vermilion dentro de Takamiya, mas sim de sua filha. Kazane, ao ver sua filha se juntar à bruxa maligna, não hesita em atacá-la para deter Medusa. No entanto, mesmo tendo se unido a uma das bruxas mais poderosas da torre, Ayaka não é páreo para sua mãe. Kazane derrota Ayaka e Medusa facilmente e a separa. Depois, manda Ayaka e Takamiya para a masmorra como punição. Na prisão, Ayaka demonstra preocupação de que Medusa conte a sua mãe sobre o selo quebrado de Takamiya. Ayaka apenas se resigna, pois sabe que sua mãe descobrirá mais cedo ou mais tarde. Ela explica a Takamiya que sua mãe jurou protegê-lo enquanto o selo de Vermilion dentro dele estivesse intacto. No entanto, se o selo for rompido, sua mãe o considerará uma grande ameaça e tentará matá-lo antes que ele ponha em risco toda a vida na Terra. Ayaka também protegeu Medusa, Tampopo e as outras de sua mãe e das bruxas da oficina, porque, se fossem capturadas, sua mãe as torturaria para obter informações. Takamiya então pergunta quais serão os próximos passos, e Ayaka responde que vai desafiar sua mãe para uma luta
luta e tentar vencê-la, pois Kazane tem um espírito esportivo. Ayaka pedirá à sua mãe que fique do lado deles, caso consiga derrotá-la esportivamente em uma luta. Ao ouvir o plano de Ayaka, Takamiya recusou imediatamente e com firmeza, pois anteriormente Kazane conseguiu derrotar Ayaka e Medusa com facilidade, o que mostra o quão poderoso é o poder de Kazane. Mas não parou por aí. Takamiya também achava que, por terem uma relação de mãe e filha, elas não deveriam lutar uma contra a outra. Então, ele sugeriu que fugissem da cidade, pois, segundo as informações que recebeu de Kazumi, o poder mágico de Kazane não alcançaria eles se estivessem em outra cidade. No entanto, Ayaka rejeita a sugestão e prefere enfrentar sua mãe. Ayaka então conta a Takamiya que já tem um plano. Em outro lugar, Kazane e Kronoiri estão jogando shogi juntas. As duas, na verdade, eram colegas de escola e se davam muito bem, apesar de estarem em lados opostos. Kronoiri tem uma relação relativamente neutra com Kazane. Às vezes, Kazane a espanca e a tortura fisicamente para obter informações. Mas, em outras ocasiões, Kazane confia nela a ponto de deixá-la como presidente temporária da escola, enquanto cuida de outros assuntos. Kazane então expressa sua raiva com Kronoiri por ela não conseguir mais conter Medusa, mesmo estando ansiosa pelo momento em que poderia torturá-la. No entanto, Kazane teve que engolir a decepção, pois o mensageiro das bruxas da oficina de Rotenbur chegou e levou Medusa imediatamente de volta para a prisão. Kazane nada pôde fazer contra essa decisão, pois a líder das bruxas da oficina de Rotenbur é a líder suprema de toda a organização das bruxas no mundo. Voltando para Takamiya e Ayaka, como eles não conseguiram escapar da prisão com o poder dela sozinha, Ayaka então tomou emprestado um pouco do poder de Takamiya para escapar, o que acabou danificando outras partes da escola e deixou Kazane furiosa. Ayaka então se prepara para lutar contra sua mãe, mas Kazane recusa e ordena que os dois voltem para casa. No caminho de volta, Ayaka e Takamiya concluem que Kazane não conseguiu nenhuma informação de Medusa, então eles podem ficar aliviados por um tempo. A cena então muda e mostra o passado de Ayaka, quando ainda era uma garotinha que tinha dificuldades para se socializar com as pessoas ao seu redor, a ponto de sua mãe pedir a duas jovens bruxas da mesma idade que cuidassem dela. Ayaka frequentemente passava o tempo depois da escola procurando por um certo garoto em uma escola próxima, até que finalmente encontra Takamiya. Acontece que o flashback do passado de Ayaka era, na verdade, um sonho de Takamiya. Por outro lado, Kazumi fica muito surpresa ao ver Tampopo e sua gangue em sua casa. Sua mãe então explica que, a partir de agora, Tampopo e o grupo vão morar com eles e se tornar parte da nova família. Takamiya e sua família então aproveitam o café da manhã com eles. Na escola, Takamiya é forçada a enfrentar desafios contra sua autoridade como presidente do conselho estudantil. Uma garota que foi presidente anteriormente planeja incriminá-lo. Ela mente para Hinon Otometashibana, uma das 5 bruxas da oficina designadas para proteger a cidade, dizendo que Takamiya a agrediu fisicamente. Ao ouvir isso, Hinon ordena que todos os seus seguidores destruam a escola e exige que Takamiya renuncie ao cargo de presidente do conselho estudantil. Hinon então desafia Takamiya para um duelo 1 contra 1, prometendo encerrar o caos na escola caso ele a derrote. Após descobrir que foi caluniado pela antiga presidente, Takamiya decide encontrar Hinon sozinho para explicar o que realmente aconteceu. Mas Hinon não deu atenção a isso e imediatamente o espancou na frente de todos com a intenção de humilhá-lo. No entanto, Takamiya não ficou parado e usou um pouco de sua força para repelir o ataque de Hinon. Como Takamiya se recusava a machucar Hinon, Ayaka então ordenou que Tampopo e sua gangue o ajudassem a enfrentar Hinon. Como Tampopo e sua gangue não foram vistas pelos outros alunos, Ayaka fez parecer que Takamiya havia vencido Hinon sozinho. Depois disso, Takamiya foi considerado um herói e elogiado, pois não havia sido comprovado que ele cometeu qualquer ato de assédio. Mais tarde, foi revelado que Ayaka havia manipulado deliberadamente a ex-presidente do conselho estudantil apenas para reafirmar a posição de Takamiya na escola. Ao saber disso, Hinon ficou imediatamente furiosa e a repreendeu. Após a luta contra Hinon, e vendo as habilidades de combate ruins de Takamiya, ela decide ensiná-lo sobre magia ofensiva e tenta fazê-lo invocar um familiar jogando do telhado de um prédio alto. Em pânico, Takamiya acaba invocando uma imagem gigante de Ayaka em uma fantasia de enfermeira sexy que o segura antes de socar um prédio próximo. Como a técnica de invocação de familiar consome muita energia, Takamiya acaba desmaiando nos braços de Ayaka. Enquanto isso, em outro lugar, Kazane parece estar observando algo muito grande e brilhante. Kazane então se encontra com Hinon, que transmite uma mensagem de uma bruxa da torre chamada Weekend, dizendo que capturou todos os moradores da cidade como reféns. Ayaka e Takamiya encerram seu treino e voltam para casa para se preparar para a prova escolar do dia seguinte. No dia seguinte, enquanto os alunos estão focados nas provas, Kazane se encontra com Weekend, que revela que o objeto redondo, gigante e brilhante que Kazane viu no dia anterior é uma arma explosiva de destruição em massa capaz de destruir uma cidade inteira. Kazane tenta negociar com Weekend, que ameaça matar toda a cidade caso ela não entregue Takamiya. Kazane recusa o pedido, mas Weekend já havia previsto isso e preparado um plano reserva. O plano de Weekend era detonar aquela bomba gigante continuamente, forçando Kazane a usar todo o seu poder mágico para proteger os cidadãos. Quando o poder de Kazane enfraquecesse, ela seria facilmente derrotada, e Weekend teria mais liberdade para capturar Takamiya e tomar o poder de Vermilion que está dentro
dentro dele. Com o esgotamento de sua magia, Kazane acaba sendo paralisada por Weekend, que a tranca em uma masmorra. Ela leva uma semana para se recuperar. Enquanto isso, na escola, Ayaka, ao saber do ataque, corre para proteger Takamiya. Eles encontram Hinon e outras bruxas da oficina, incluindo Kazumi, que revela ser aluna de Hinon. Ayaka e Takamiya são escoltados por Hinon até uma cela subterrânea para protegê-los dos ataques das bruxas da torre. Ayaka presume que Kazane já sabe que o selo de Takamiya foi quebrado, pois ordenou que Hinon e as outras os trancassem ali. No entanto, Ayaka e Takamiya obedecem às ordens de Hinon para permanecerem seguros. Mas então, as bonecas mágicas de alta tecnologia criadas por Weekend conseguem encontrar onde eles estão. Ayaka usa uma das bonecas para explodir parte da parede e fugir antes que Weekend os capture. Após escapar da masmorra, Ayaka declara que agora estão sem poderes mágicos, assim como as outras bruxas da oficina. Enquanto isso, as bruxas da oficina entram em estado de crise quando Ayaka e Takamiya aparecem e ficam surpresos ao ver sua cidade destruída pelo ataque da bomba mágica gigante de Weekend. Sem os poderes de Kazane, as bruxas da oficina não conseguem usar magia e nenhuma ajuda externa chegaria a tempo. Takamiya imediatamente se sente culpado e abatido, pois tudo aquilo aconteceu por causa dele. Ayako consola dizendo que toda a cidade foi salva por sua mãe, que moveu os cidadãos para um local seguro antes de perder todo o seu poder mágico. Enquanto Ayaka e Takamiya caminham pela cidade devastada, Weekend captura um grupo de bruxas da oficina e prende bombas mágicas em seus corpos, exigindo que entreguem Takamiya em 30 minutos ou ela explodirá os reféns um a um. Em outro lugar, Kazumi pede ajuda a Tampopo e sua gangue para salvar as bruxas da oficina que são reféns de Weekend, já que atualmente apenas as bruxas da torre conseguem usar magia. Enquanto Hinon e Atori tentam desativar as bombas, Ayaka leva Takamiya ao centro da cidade para renovar o contrato usando o poder latente dele. Mas no caminho, eles são interceptados por uma bruxa da torre. Mesmo sem seus poderes mágicos, Ayaka consegue derrotar a bruxa. Enquanto Hinon e as bruxas da oficina negociam com Weekend, Ayaka e Takamiya finalmente chegam ao centro da cidade, onde Takamiya fará um contrato com a cidade para que as bruxas da oficina possam usar seus poderes novamente. Takamiya corre para fazer o que Ayaka pede, e assim renova o contrato com seus poderes, permitindo que Hinon e as outras resgatem os reféns e capturem Weekend. No entanto, após ser jogada em uma cela que pode privar uma pessoa de suas habilidades mágicas, Weekend revela que se deixou capturar de propósito para destruir as bruxas da oficina por dentro, o que conseguiu fazer usando mais bombas escondidas. Takamiya então usa seus poderes recém-descobertos para reviver as bruxas da oficina que morreram no incidente, mas Ayaka o impede antes que ele morra por usar demais seus poderes. Enquanto isso, Kronoiri parece estar interrogando uma das subordinadas de Weekend para descobrir informações sobre o verdadeiro mentor por trás do ataque. Em outro lugar, Ayaka leva o inconsciente Takamiya até as ruínas da casa dele e o deita em uma cama. Enquanto dorme, Takamiya vê algumas memórias de Kazane, incluindo sua amizade com a mãe dele nos tempos de escola. Takamiya também vê lembranças do momento em que Ayaka pediu para Kazane se tornar a diretora da escola dele, para que ela pudesse supervisioná-lo mais livremente. Em seguida, Takamiya recebe uma mensagem da Mikage-sensei, dizendo que eles estão em uma realidade alternativa criada pela cidade devido ao contrato que ele acabou de fazer. Mikage-sensei então leva Takamiya até um abrigo, onde toda a cidade está presa em um estado de animação suspensa, até que possam ser revividos em segurança e ter suas memórias apagadas. Em outro lugar, Kazumi está lutando com a ajuda de Tampopo e seu grupo. Quando Kazumi é encurralada e quase derrotada, Medusa aparece de repente para salvá-la, junto com os outros. Enquanto isso, Ayaka se encontra com Atori para pegar sua arma emprestada e pede que ela cuide de Takamiya, pois Ayaka pretende enfrentar Weekend sozinha. Ayaka então vai até uma igreja para confrontar Weekend. Sabendo da chegada de Ayaka, Weekend ativa algumas das bombas que espalhou pela igreja para drenar o poder mágico de Ayaka. As duas se envolvem em uma batalha feroz. Mesmo sem o poder de Takamiya, Ayaka consegue enfrentar Weekend e deixar a bruxa do mal desesperada. Weekend parece impressionada com a força e o espírito de luta de Ayaka. No entanto, ela consegue reverter a situação com facilidade e captura Ayaka usando um golem monstruoso gigante. Ela revela para Ayaka que plantou uma bomba na cidade há alguns meses como parte de seu plano. De volta a Takamiya, Mikage-sensei decide acordá-lo porque estão sendo atacados pelas bruxas da torre sob as ordens de Weekend. Quando Takamiya acorda e encontra Atori, Mikage-sensei lhe transmite uma mensagem. Weekend pretende destruir o abrigo da população caso Takamiya não seja entregue a ela em 30 minutos. Ao ouvir isso, Takamiya e Atori correm imediatamente para encontrar Ayaka, que ainda luta contra Weekend. Ele finalmente chega ao local e encontra Ayaka caída, sem forças. Sem perder tempo, ele transfere mais poder para Ayaka, para que ela possa se levantar novamente e derrotar Weekend antes que ela destrua o abrigo. No entanto, mesmo derrotada, Weekend revela casualmente que já detonou a bomba. Em outro lugar, quando Tampopo decide tirar Kazumi dos escombros, as bombas de Weekend destroem todos os que estavam dentro do abrigo, incluindo Mikage-sensei. Ao ver isso, Takamiya tenta desesperadamente salvar a todos e faz um acordo com Evermillion, oferecendo sua vida em troca da salvação da cidade e das pessoas. Porém, Ayaka decide trocar sua vida pela de Takamiya no último momento.
momento. Todos os edifícios da cidade são restaurados como se nada tivesse acontecido, incluindo Weekend, que esfaqueia Takamiya com uma faca. No entanto, ela decide curá-lo e admite sua derrota, pouco antes de se encontrar com Kronoiri. Enquanto isso, Takamiya, Hattori e Mikage-sensei fazem de tudo para trazer Ayaka de volta à vida, usando um pouco de sangue e um beijo de amor verdadeiro de Takamiya. Milagrosamente, Ayaka finalmente volta à vida. Em outro lugar, Kronoiri parece estar punindo Weekend ao empalá-la junto com todos os seus subordinados em estacas afiadas. Pouco depois, Kazane aparece e exige que Kronoiri lhe entregue Weekend para interrogatório. Contudo, Kronoiri se recusa e diz que Weekend é o seu jantar. Como Kronoiri insiste, as duas acabam lutando, e no final, Kazane vence. No subconsciente, Takamiya e Mikage-sensei encontram Evermilion, que cancela o acordo feito com Takamiya sobre sua vida. Evermilion então fala sobre o novo contrato que Takamiya fez com ela e o alerta sobre as consequências que enfrentará se tentar fazer algo parecido no futuro. Depois disso, Takamiya acorda de seu sono e encontra Ayaka o esperando em sua porta. Os dois então caminham juntos até a escola, quando Tampopo e seu grupo tentam ameaçá-los novamente no caminho. Mesmo sem seu poder mágico, Ayaka consegue derrotá-los apenas apertando os rostos deles até que se rendam. A lição que podemos aprender com esse anime é que a verdadeira força não vem de um talento grandioso escondido em nós desde o nascimento, mas sim da determinação e do forte desejo de proteger e salvar aqueles ao nosso redor. Porque, dessa forma, nos tornamos mais fortes e conseguimos alcançar tudo o que desejamos. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Então é isso, até a próxima, fica com Deus, fui.